Motores congelados, membros necrosados com o frio. Um erro leva à morte em baixas temperaturas, mas um vilarejo sobrevive no alto de 2.700 metros de gelo. Uma sonda atravessa o frio gélido do espaço. Um navio abre caminho no mar congelado. Hoje, em Maravilhas Modernas, abaixo de zero. Maravilhas Modernas. Para aqueles que suportam as mais baixas temperaturas, o frio pode trazer riqueza material e espiritual. Seja com bilhões de barris de petróleo brotando na costa norte do Alasca, ou comunidades acostumadas a 40 graus centígrados negativos. It's just living in a place that automatically challenges you and is frankly never very boring. Para a ciência, when you dig down into the ice, you'll be looking at ice that was formed 1,000 years ago, or 100,000 years ago, or 500,000 years ago. E para o lazer. Cold temperatures are exhilarating. You're pushed to the edge. You got to be focused all the time. You make a mistake, you're going to pay. Fazer abrigo nestes lugares, muitas vezes infecundos, sempre foi um desafio. Poucas regiões da Terra oferecem tantos obstáculos estruturais como o Polo Sul. O Polo Sul geográfico, ou a base do mundo, fica no alto de 2.700 metros de neve e gelo. A temperatura durante o inverno meridional chega a menos 85 graus centígrados, e o gelo sob a região é literalmente movediço e anda 10 metros por ano. Então, por que construir algo no canto mais remoto e frio da Terra? Turns out that because it's so dry and it's 10,000 feet elevation, South Pole Station is one of the world's best places for certain kinds of astrophysics. Particularly study looking back in time at the early moments of the universe, looking at the afterglow from the Big Bang. As pesquisas no Polo Sul incluem o estudo do clima global e testes com módulos da missão Marte. Desde um estudo multinacional sobre o meio solar e terrestre, chamado Os Anos Geofísicos de 1957 e 58, os Estados Unidos mantêm uma base no Polo Sul. É o lugar ideal para promover a ciência, mas terrível para as construções que abrigam os cientistas. People knew that buildings had a very short lifespan at Pole. The snow starts accumulating as soon as you put something on the surface. Mother Nature tries to cover up that scar, and it'll drift very quickly right to the top of the structure. Quando as estruturas de 1957 foram substituídas por domos 15 anos mais tarde, a primeira delas estava coberta por 8 metros de neve e gelo. Com os domos, não foi muito diferente. The dome, that was like Humpty Dumpty. Once it got snow on the side of it, the bottom ring cracked, the pieces started coming apart. It was impossible to put it back together again. O desafio era criar um design que prolongasse a vida do prédio por 20 anos e acomodasse uma população maior. 250 pessoas, quase 10 vezes mais que a primeira base. Em 1992, a tarefa coube a Ferraro, Choi e Associados, agência que projetou uma estrutura de 2 pisos de 2.300 metros quadrados, elevada 3 metros acima da neve, em colunas presas em fundação em radier. Trata-se de uma base em que uma balsa gigante se move com o gelo. A lateral da construção tem a forma de asa de avião, a fim de comprimir o vento e empurrar o sopro de neve para fora da estrutura. But after a while, the whole plateau is growing in height of snow, about 8 inches a year. And at some point in time, our building's going to be down inside of a bowl. And then the snow will start closing that bowl up and drifting on top of the station. A nova estação, porém, será içada em partes por macacos hidráulicos até que fique novamente 3 metros acima da neve. O processo pode ser efetuado 2 vezes, mas o frio intenso é um obstáculo maior que a neve que se acumula.
A estação conta com portas aquecidas de 20 centímetros de espessura. You get condensation built up on that interface between the door and the wall, and if it's not heated, you might not be able to open that door up. It's an ice bond, and egress out of a building is critical. Neste ambiente, nada pode ser dado como certo, principalmente o ritmo de trabalho. Whether it's doing a welding job or erecting a structure for a building, a little more than 2.5 times as long there as it would here. As máquinas também são lentas. O guindaste hidráulico, essencial para levantar peso, não é nada confiável a 40 graus centígrados negativos. We're still limited by temperature. You know, when we get below minus 40, operationally there becomes some problems. And when you're flying a heavy piece of steel, you don't want to have operational problems. Escolher o material de construção também é problemático. Nothing is tested for that type of temperature. So our design temperature was 100 below 0 Fahrenheit. So that was a gigantic obstacle. O projeto original, que previa o término das obras para 2005, deve levar mais alguns anos. Mas, por ser modular, a estrutura é montada em estágios e cada bloco é ocupado assim que construído. Com a superação dos obstáculos, uma nova estação do Polo Sul irrompe no gelo e na neve. A base é um dos empreendimentos mais ambiciosos de uma nação para montar uma estrutura em condições glaciais. Mas qual o tempo de vida da base? If the building lasted 40 years, if I'm still around, I'd be very happy. O sucesso de uma construção no gelo antártico é fugaz. Mas no lado oposto do mundo, os esquimós, exímios artesãos do gelo, aperfeiçoaram o conceito de estruturas temporárias. Para eles, abrigar-se contra o vento e o frio era questão de vida ou morte. E o grande problema a ser enfrentado era a escassez de material. A saída foi utilizar o que tinham em mãos: osso, gelo, pedra, madeira à deriva e grama. Sod is a kind of very thick, packed earth that has a lot of plant material in it. It's ideal for insulating, for warmth. Os esquimós são famosos pelas casas de gelo. In part of the Canadian Arctic, there was no building material, and the people needed to be out on the edge of the ice in order to hunt seals for a great deal of the winter. A palavra iglu compreende todas as formas de habitação da cultura esquimó, embora costume ser erroneamente usada para definir somente casas de neve. Esses abrigos temporários eram construídos por 2 homens em no máximo 2 horas. Os blocos de neve, feitos com cortador de gelo, eram empilhados em forma de uma estrutura abaulada e, em seguida, revestidos com neve do lado de fora. Dentro do iglu, plataformas de dormir eram elevadas a fim de alcançar o ar mais quente preso no topo da cúpula. And sometimes they made small cities out of these. Several groups would come together out on the ice. Os vilarejos desapareciam na primavera e a comunidade seguia em frente depois de sobreviver a mais um inverno. No Alasca contemporâneo, o conceito de habitação dos esquimós abriu caminho para soluções tecnológicas no combate ao frio. During the winter time, it can be 30, 40 degrees below zero. That's almost as cold as it is in the stratosphere. We're right at the end of habitability when it comes to insulation. So we typically see something on the order of 7 to 10 inches of fiberglass insulation in walls being an economic amount to include. Mas tão vital quanto proteger as casas contra o frio é proteger o subsolo permanentemente congelado do polo contra o calor das casas. Any house part that comes in contact with the soil is going to lose heat to the soil, and that might degrade the permafrost and cause a foundation failure. O degelo do subsolo pode transformar um alicerce firme em areia movediça.
Some of it has segregated ice that are just big wedges of ice that when they thaw leave a huge gap and it can subside feet. Helena e Joseph Witter escolheram construir em um local cujo subsolo congelado mede 12 metros devido ao baixo custo do alicerce e da tranquilidade do lugar. We both really enjoy the idea of having all this space and wilderness right around us. O alicerce da casa é composto por uma estrutura de alumínio formada por diagonais horizontais e verticais que por sua vez formam uma grade firme, porém espaçada. This is the standard for any building on permafrost. You want to keep a 3-foot airspace underneath. You know, you don't want to create any hindrance to natural convection, keeping the air flowing under the building. It's made to be perfectly rigid by the use of the 3-dimensional construction. This corner is totally subsided out from under the house, and there's no drywall cracking or any damage inside the house. Mas, se penetrar o subsolo congelado é tão perigoso, por que fazê-lo? It's sort of an explorer mentality, it's a challenge mentality. A lot of people are just intrigued by that. Seja para a casa ou para o corpo, o conforto no frio depende do isolamento térmico e a linha entre conforto e necrose por frio pode estar na espessura de um casaco. Pouca roupa. Para quem vive nas passarelas ou adora tomar sol, se expor é necessário. Mas para quem vive no frio, ou pior, no extremo frio, é impossível não se proteger. O corpo humano desenvolveu uma estratégia para combater a exposição ao frio. Quando a temperatura interna é ameaçada, o corpo sacrifica suas extremidades, cortando o fluxo sanguíneo nas mãos, pés e rosto, na tentativa de proteger a temperatura interna. Isso pode causar geladura, gangrena e, em caso de exposição por longos períodos, morte. Temperaturas abaixo de zero não são para os fracos. 50 below is a real thing. You can go from being fine to 10 minutes later having frozen fingertips. I mean, just rock hard, frozen things you cannot do anything with. At South Pole, I noticed that the water in my eyes started freezing. The scientist I was with had his parka down, and within about 10 minutes, the skin on his cheeks started turning black. And this is about 80-some-odd degrees below zero. So the wind and the cold can really kill you very quickly. A Antártica, lugar mais frio da Terra, foi palco de inúmeras histórias de sobrevivência, mas talvez a mais trágica delas fosse a competição de 1911 entre britânicos e noruegueses para alcançar o Polo Norte. Liderados por Robert F. Scott, a equipe britânica foi vítima da falta de planejamento, do equipamento inferior e do clima. Exaustos depois de puxarem seus próprios trenós, eles chegaram em segundo no polo e, desmotivados, foram pegos por uma tempestade de neve. Já os noruegueses, liderados por Ronald Amundsen, especialista em táticas da neve, foram os primeiros a chegar, em 14 de dezembro, em uma jornada cuidadosamente planejada e sem contratempos. A chave do sucesso de Amundsen foi conhecer o cão e o trenó certos e a dieta e a roupa adequadas para o frio, uma vez que ele viveu com os esquimós e os estudou no Ártico. Ele sabia que os esquimós eram peritos em técnicas e tecnologias do frio. One thing that's very distinctive about Eskimo people is this hugely inventive technology. They just seem to be able to adapt to any circumstances. Séculos atrás, os esquimós já utilizavam muitas das atuais estratégias em vestuário, entre elas tecidos à prova de vento e de água. Waterproof boots in some areas were made in an incredibly ingenious way. When a seal was taken, it was gutted in such a way that all of the insides came out through the mouth. Da pele da foca era feita uma espécie de bolsa chamada de saco de foca, onde se guardava óleo do animal usado para o preparo de alimentos e aquecimento.
And then after the seal poke, after several years, had gotten very, very saturated with oil, the women would slit it in two and turn it inside out and generally dehair them and make boots out of this pre-soaked material. O resultado era uma bota à prova de água especial para o gelo. Já os óculos de neve eram feitos de madeira e marfim, e as aberturas estreitas tinham dupla finalidade: proteger os olhos do clarão para evitar cegueira e obrigar o usuário a apertar os olhos para enxergar mais longe. A finalidade das roupas atuais também é manter o corpo seco e protegido contra o frio. The whole way insulation works is trapping air. You don't heat the fiber, you're heating the air. A really warm jacket, if you've got 2 inches of insulation, here's your skin. It'll move that freezing point out to right near the edge of the outer fabric on your garment. Because when you're going from 80 above inside your garment to 50 below, you've got 130 Fahrenheit temperature change in 2 inches. Embora o felpo e a lã ainda sejam os isolantes mais comuns, a fibra prevalecente é a lã de poliéster. Em 1981, Aaron Furstein e sua equipe em Malden Mills desenvolveram um novo processo de fabricação do produto. Com a tosa dos dois lados de uma malha de poliéster, o grupo conseguiu transformar o tecido em um isolante artificial durável. Outra preocupação é que a umidade reduz a eficiência dos isolantes, mas a lã de poliéster mostrou ótimos resultados na absorção da transpiração. Entretanto, sozinha, ela não resolve o problema. If you're working up a sweat, you need to realize that you are, and before you do that, you need to take layers off. Depois de conseguir o isolante, é preciso uma camada externa para bloquear o vento. 50 below is such a magical temperature because you can take some fabrics out that are rock solid at room temperature, 70 above. You take them out at 40 below, 50 below, and you can rip them like paper. Este tipo de teste é essencial para quem depende de um bom casaco. É o caso da condutora profissional de cães, Ellie Zirkle. When you're out on a sled, 85 miles from the nearest village, nowhere near any kind of generator source, you have to stay warm or you're going to be in a tricky situation. A roupa de Ellie foi cuidadosamente escolhida e amplamente testada. O traje de competição começa com um short de lã, seguido por uma malha inteiriça de poliéster, meias de lã e munhequeiras de poliéster. Por cima, ela veste uma blusa especial com um tipo de proteção no pescoço e um casaco de lã, acompanhado de calças intermediárias de nylon. A proteção externa consiste de um abrigo de Gore-Tex, uma parca para baixas temperaturas com touca felpuda, um capuz de nylon e, por último, botas e luvas de lã. O acabamento fica por conta das galochas, da meia-luva e de mais outra touca. Já os cães enfrentam o frio com muito menos peso. Alaskan Huskies have a double coat, kind of the same thing as a wolf has. It's an underlayer of a thick furry layer, and then the outside layer is guard hairs. So that's why these dogs can live out in 40 below and do all right. Os cães não sofreram muitas mudanças ao longo dos anos, ao contrário dos trenós. Os modelos de madeira, osso e pele de rena dos esquimós foram substituídos por alumínio leve e resistente com juntas de pinos e roscas. Projetado para ser leve, o trenó de Ellie também carrega a carga necessária: saco de dormir, roupas secas, ração para os cães e um mini forno, além de itens menos óbvios. Most of the time in the Arctic it's real dark. This is just one of the headlights that I actually carry. When I go out on a long race, 1,000-mile race, I'll probably have 2 or 3 backup headlights and some pretty hardcore lithium batteries. Obviously, staying warm is the issue. We do use a lot of chemical heat warmers. We'll pack quite a few of those. Assim que o pacote é aberto, o reagente químico entra em contato com o ar, oxida a substância ferrosa e libera calor.
Manter-se aquecido e seco no frio extremo é metade do caminho. A outra metade é ir e vir com sucesso. Para quem viaja em condições glaciais, o gelo pode ser mortal. Em condições de frio, o limite da temperatura é palpável e se traduz no número 0. 0 é o limiar entre positivo e negativo. E na escala Celsius, é a linha entre água no estado líquido e sólido, o gelo. It's tough to solve icing problems. It's an unusual material. It's tenacious. Ice sticks to everything so well. It expands as it freezes, so it destroys things. So it's a wonderful, beautiful, and exceedingly dangerous and difficult to deal with problem. O ponto em que a água se transforma em gelo é o mesmo em que a viagem se torna perigosa. Halloween 1994, a commuter aircraft, Aerospace Shuttle ATR-72, was in a holding pattern over Indiana. And during that time they were icing. The de-icing boots were causing ice to pop off the wing. But when you have a large amount of liquid water, the conditions are warm and the droplets are large, it freezes slowly. A nave contava com um sistema de degelo composto de tiras de borracha que, ao inflar, quebram o gelo acumulado na extremidade da asa. A água, porém, escorreu para a traseira e congelou atrás dessas tiras. O acúmulo não causou problemas até o avião pousar e os flaps serem acionados. Com a alteração do fluxo de ar, o controle dos ailerons foi prejudicado. And it caused something called aileron snatch, where aileron popped up and the airplane then went into a deep roll. I think it was a 70-degree roll. They corrected it and finally it rolled over on its back and went down nose first. 31 de outubro de 1994, o American Eagle ATR-72 cai matando 68 passageiros a bordo. Milhões de dólares por ano são gastos no degelo de aviões e helicópteros em terra com o uso de propileno glicol, um anticongelante que derrete o gelo e baixa a temperatura na qual a água irá congelar. Propylene glycol is sprayed on aircraft at very high temperatures, usually around 170 degrees Fahrenheit. But one jet can require several thousand gallons of de-icing fluid at the cost of $7 a gallon. So it costs a lot of money to de-ice an airplane. Outras alternativas menos dispendiosas são promissoras, a exemplo do degelo infravermelho. Nesse sistema, o calor das ondas de alta frequência é utilizado para derreter o gelo, mas o processo leva muito mais tempo do que o degelo com propileno glicol. O frio também causa problemas nos mares, mas neste caso é o peso e não o formato do gelo que importa. That ship bow plunges into the waves, you create a giant cloud up over the ship. And that water freezes on the ship if the temperature is cold enough. And because the ice is forming up above the center of gravity, as that ship rolls, it rolls more slowly and it rolls farther each time. Further and further. And eventually, if enough ice accretes, the ship will roll and it doesn't recover and it goes over. A técnica de degelo manual é bastante antiga e remove o gelo sem causar danos à pintura do navio. The way it's been done traditionally and the way it's done today is with baseball bats. And not any old baseball bat. It's a wooden baseball bat. A formação de gelo no navio é imprevisível, mas existem eventos esperados. A cada inverno, o gelo que se acumula na orla marítima impede o abastecimento da estação McMurdo, a central de transporte do programa US Antarctic. The ice can extend anywhere from McMurdo from a low of about 15 miles to upwards of 80 to 90 miles. And we have to break a channel through that ice to get those resupply ships in and out. A operação, batizada de Deep Freeze, é realizada pelos dois maiores quebra-gelos mecânicos do mundo, o Polar Sea e o Polar Star da Guarda Costeira, ambos na ativa desde 1976.
We have a combination power plant of turbine engines that produce a tremendous amount of horsepower and diesel engines for normal cruising. Our turbine engines can produce a 60,000 horsepower with a burst up to 75,000 horsepower. It gives us the ability to ride up on the ice. The weight of the bow falls down. The flotation of the stern actually lifts up and we kind of get a hammering effect. Os navios atravessam o gelo a uma profundidade de 2 metros a 5 km por hora e se revezam a cada ano na viagem até a Antártica. A chegada do navio acontecia por volta do dia de Natal, mas recentemente o iceberg B-15A mudou de posição e causou um aumento de gelo no mar, fazendo com que a chegada de suprimentos à base fosse adiada para meados de fevereiro. Da estação McMurdo, a carga é transportada por aviões LC-130 para uma estação 1.300 km Polo Sul adentro. A Fundação Nacional de Ciências estudou uma alternativa menos dispendiosa para substituir o transporte aéreo entre as duas bases. An overland traverse provides the opportunity to deliver non-perishable goods with tractors and sleds, mainly fuel. And it's very inefficient using aircraft to deliver fuel. For every 3 gallons of fuel an aircraft burns, they deliver about 2 gallons of fuel. Em construção desde 2002, a travessia cobre 1.500 quilômetros, saindo da estação McMurdo na ilha de Ross até o Polo Sul. O caminho cruza a plataforma Ross, sobe as montanhas transantárticas pela geleira Leverett e segue mais 240 quilômetros até o Polo Sul. We have 85,000-pound vehicles traveling from McMurdo to the South Pole, so safety is a primary concern. O caminho está repleto de fendas medindo de 2 a 35 metros de profundidade, todas mortais, dado que a superfície é coberta de neve e impossível de enxergar à primeira vista. Assim, o terreno foi pré-analisado com a ajuda de helicópteros, snowmobiles e radares de terra, a fim de traçar o caminho mais seguro. Our technique is to use dynamite and basically expose a hole big enough for a mountaineer to drop inside, get the actual internal dimensions so we can determine a volume we need to fill it. Neste caso, preencher com neve. The longest part of the entire task wasn't filling the crevasses, it was actually identifying safe areas for the bulldozers to operate. Mas não é só na Antártica que transportar com segurança em baixas temperaturas é um desafio. It's really difficult to describe just what happens to an automobile or to almost anything in the world at 40 degrees below zero. Lubricants become stiff, motor oil becomes stiff, batteries become weak. Quando está muito frio, motoristas de cidades como Fairbanks, Alaska, ligam o aquecedor embaixo do capô do carro para esquentar os fluidos e fazer o motor pegar. Mas uma empresa local está lançando um cabo retrátil para tornar a tarefa mais fácil. The Arctic Leash provides 110 voltage to the vehicle. Within the vehicle there's an adapter. We have a cord that goes to a battery blanket. We have an additional one that goes underneath the engine to the oil pan, and then one that goes into the engine block that keeps the engine warm. Granted, it's just an extension cord, but it's the only all-weather retractable cord reel in the world. A neve e o gelo são obstáculos comuns em várias ocasiões. Sempre vai existir quem não consiga viver longe deles. Se o assunto é andar na neve, o snowmobile é o veículo certo para negócios ou lazer. I have a cabin that's 3 miles from a snow park, so we rely on the sleds to get in. We have utility companies that buy the snowmobiles to get to remote cell sites. O primeiro veículo de neve motorizado foi fabricado nos anos 30, mas foi somente 2 décadas depois, com a introdução de motores a gasolina menores, que o snowmobile de 2 lugares foi lançado e abriu as portas para o lazer na neve.
A Polaris lançou seu primeiro modelo em 1954 e hoje, 4 fabricantes juntos vendem 200 mil snowmobiles nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Em locais remotos, sem estradas ou removedores de neve, o trenó foi substituído pelo snowmobile e sua funcionalidade em áreas geladas. O impulso é dado pela lagarta traseira que o impede de afundar na neve. Já os esquis direcionam o veículo e oferecem impulso adicional. E não pense que o snowmobile não corre. World record speeds on snowmobiles is right around 150 miles an hour. You can get them up and over a lot of terrain, but easily, consistently 40-degree slopes that they'll climb up. O conforto é outro quesito levado em conta. We've got things called hot doggers or little ovens that you can put on your exhaust pipe, put food in them, warm the food up. Uma refeição quente é sempre bem-vinda no frio, mas no Ártico, um pouco de calor pode ser muito perigoso. No oleoduto Trans-Alaska, o subsolo recebe ajuda para continuar permanentemente congelado. Em todo o mundo, o gelo se mostra em diversas formas e formatos. Mas no que diz respeito à infraestrutura, seu papel é bem menos versátil. O gelo pode ser dividido em 2 grupos, aliado ou inimigo. No caso do oleoduto Trans-Alaska operado pela Alyeska, as centenas de quilômetros de gelo no subsolo foram um dos maiores obstáculos na remoção de 14 bilhões de barris de petróleo da Baía Prudhoe até o porto de Valdez. The permanently frozen ground that the Trans-Alaska pipeline traversed had to be traversed in a manner that would not allow the permafrost to degrade to the point to where it would become soft and would no longer support the pipeline. Uma das saídas foi construir metade do oleoduto, ou 650 quilômetros acima da superfície, evitando o contato do petróleo quente com o subsolo congelado. The liquid is about 104 degrees coming out of Prudhoe Bay, and it is about 30 degrees colder by the time it arrives in Valdez. Mas o isolamento térmico não foi o suficiente para garantir a integridade do subsolo. Os engenheiros da Alyeska recorreram ao sifão térmico, um cano fechado cheio de líquido refrigerante. São 120 mil sifões que retiram o calor do solo e transferem para a atmosfera. The heat in the permafrost evaporates the ammonia liquid, and the ammonia ascends the column. Then in the wintertime, at the very top of the heat pipe, the ammonia condenses into a liquid and rejects its heat to the atmosphere. A temperatura atmosférica deve estar abaixo da temperatura do subsolo, ou 0 graus centígrado, para que a amônia condense e volte ao solo, dando continuidade ao ciclo. O resultado é um sistema passivo que só funciona no inverno. So the concept is that you want to remove as much heat as you possibly can in the wintertime, so that it can carry through that frozen ground to the end of summer. Em outro ponto da Reserva Nacional de Petróleo, em uma área de 9 milhões e meio de hectares de terras públicas do Alasca, o gelo é aliado ao invés de inimigo na extração de petróleo. Companhias como a Peak Oil Field Service constroem estradas geladas, feitas de gelo raspado de lagos, para levar equipamentos de perfuração até o declive norte. There's a tremendous environmental benefit to building an ice road as opposed to a traditional gravel road. For one thing, you utilize resources around you, freshwater lakes. You use snow and ice chips off of the lakes. And then when it's all said and done, it simply melts. As estradas de gelo levam a locais remotos onde empresas exploram ou procuram petróleo. So for a company to go out there and not really know what's there, it's not economical to build a gravel road 60 miles out and then come up with nothing. O processo de construção começa com uma aplicação de água.
Os passos seguintes são parecidos com as obras em uma estrada comum. We'll get onto lake surfaces and we will trim ice and we will gather snow and haul it conventionally, similar to a gravel construction, but we'll be using either ice aggregate or snow. Each time we put the ice aggregate or snow in place, we'll add water to it and we'll use graders and blade it to form the template that we want. Caminhões com capacidade para mais de 22 mil litros despejam água que rapidamente se torna gelo. O produto final é uma pista capaz de suportar as cargas mais pesadas. We've carried loads in the neighborhood of about 1 to 1.5 million pounds. And these loads are rig modules. This last week, our temperatures were probably in the average of minus 25. You have a tremendous amount of traction on that ice when the temperatures are that cold. Of course, in the springtime, and as the sun starts to come up more and more, it's like standing on a skillet. I mean, it's slippery. E a pista escorregadia é sinal de que é hora de partir e deixá-la derreter. Enquanto grande parte da população espera pela primavera, algumas comunidades sofrem com o degelo. Um rio bloqueado pelo gelo pode transbordar momentos após uma chuva de verão. The ice cover will break up and run downstream, and then you can get ice jams in the river where the ice transport capacity of the river isn't sufficient to carry the ice, or the moving ice hits an intact ice cover. What happens is the upstream water levels rises and it can cause overbank flooding. We have techniques for weakening the ice downstream. If we know the ice run will come down and it will collide with the intact ice cover, if we can weaken that ice cover, we may let the ice go right through the area where the flood will occur. And in that case, we may cover the ice with dark material so that it melts faster, or we have techniques for going out on the ice and cutting slots, drilling holes, and other means for weakening the ice ahead of time. No Laboratório Militar de Engenharia e Pesquisas em Áreas de Frio, em Hanover, New Hampshire, o controle de gelo nos rios começa em maquetes. We actually have models now that will model each individual piece of the ice jam. They're called discrete element models, and they may have many thousands of ice pieces, and we'll model each individual piece as an ice jam forms in the computer, and we can see what the impact is on the upstream stages and on the flows from this type of model. Problemas como este envolvendo gelo nos rios recebem soluções, geralmente. Duas agências supervisionam a maior parte das iniciativas tomadas em relação ao frio: a Divisão de Programas Polares da Fundação Nacional de Ciências e a NASA, cujas jurisdições são respectivamente as regiões polares da Terra e do Universo. Por ser fria e de difícil acesso, a Antártica é geralmente comparada ao espaço. Na estação do Polo Sul, a temperatura média é de 70 graus negativos, enquanto na Estação Espacial Internacional é 95 abaixo de zero. Movida pela energia gerada por uma série de painéis solares, os equipamentos da estação geram a energia que a mantém aquecida. Além disso, a estação é revestida com uma malha refletora feita dos materiais Mylar e Dacron, que combate a radiação solar e impede a entrada do frio. Tal malha também é encontrada na Cassini, nave lançada em 1997 em uma missão de 7 anos para estudar Saturno, planeta com temperaturas de 180 graus negativos. A malha térmica da Cassini consiste de 24 camadas de Kapton aluminizado, Mylar e Dacron e cobre os 3 andares da nave de cima a baixo. Typically the way it's done is you'll take sheets of brown patterning paper and they tape this up to the actual spacecraft hardware, and they're bending it around and making nips and tucks, and then they'll take rolls of this metallized reflective foil and just keep stacking the material upon one another and then sew the edges together to produce a durable multi-layer insulation blanket. No laboratório de propulsão da NASA, antes de decolar, a Cassini passou por testes de temperatura.
You're standing in front of JPL's 25-foot space simulator. It does cryogenic temperatures down to liquid nitrogen temperature, which is minus 185 degrees centigrade. Depois de cumprir sua jornada até Saturno, a nave Cassini liberou a sonda Huygens na véspera do Ano Novo de 2004. A sonda enviou dados e imagens da Titã, lua de Saturno congelada a 180 graus centígrados negativos. Outra sonda não tripulada mostra serviço aqui na Terra. Em janeiro de 2004, o módulo Tumbleweed, um robô explorador em forma de balão, completou com sucesso uma viagem de 8 dias e 65 quilômetros pela Antártica. A mobilidade do módulo não foi surpresa para os designers, uma vez que o conceito foi inspirado em um acidente causado pelo vento. They were doing some testing out in Mojave Desert. While they were out there, the wind started to pick up. One of the wheels broke off the three-wheeled rover, and they had a hard time chasing this thing. And that's where they had their idea. Wow, why don't we just instrument one of the wheels and see what we can do with it? O que nasceu da ideia foi um balão inflável de 40 quilos e 2 metros que leva uma variedade de instrumentos em um tubo de PVC no seu interior. Sua tarefa é colher dados topográficos e ambientais. O módulo talvez um dia cruze a superfície gélida de Marte, mas primeiro terá que passar frio aqui na Terra. Aquecido pelo calor de seus próprios componentes, o balão mantém uma temperatura interna de 30 graus centígrados, enquanto a temperatura ambiente da Antártica é de cerca de 30 graus negativos. No outro lado do mundo, na fria, porém frágil região ártica, uma equipe de cientistas trabalha com a Fundação Nacional de Ciências na tentativa de entender o padrão de calor das águas setentrionais. I like to think of the analogy of a heart. Heat gets pumped up to the Arctic and fresh water gets pumped down. And exactly where that fresh water in the form of river water and ice melt ends up back down in the Atlantic Ocean has a strong impact on how the ocean circulates and on our climate. Além de boias transmissoras de dados, os cientistas fizeram uma amarração em ponto fixo, cuja ponta está a 4 quilômetros do leito oceânico. 17 instrumentos estão presos ao cabo, entre eles o correntômetro, um sensor que mede a temperatura e a salinidade da água. O último é um sonar que capta o deslocamento do gelo. The big changes are basically that the water coming in from the Atlantic Ocean is a lot warmer than had ever been seen before by several degrees. As águas sobre o solo gelado também estão mudando e expondo o gelo a altas temperaturas. Assim como sofremos com o frio, certamente vamos sofrer com a falta dele. O clima global é um delicado ato de equilíbrio. É através dos estudos das regiões geladas que os sinais vitais do planeta podem ser medidos. E é através da nossa experiência direta com o frio, seja trabalhando, vivendo ou se divertindo nele, que podemos apreciar suas maravilhas.